outro lado. Glória a Deus porque podemos estar juntos, mesmo que não fisicamente. E hoje, nesse primeiro dia do ano, primeiro dia de 2021, como é maravilhoso podermos olhar para 2020, vermos as desconstruções, as reconstruções, as construções do Senhor na nossa vida. Quero te incentivar nesse primeiro dia do ano a você conseguir enxergar, você fazer aí um exercício de memória, trazer à memória o que te pode dar esperança, como diz o profeta, fazer esse exercício de memória lembrando da bondade do Senhor. Às vezes a gente tem uma propensão muito grande como seres humanos a vermos o copo meio vazio, né? Sempre acharmos aquilo que vemos que não nos satisfaz ou que foi ruim, mas que o nosso olhar, a nossa perspectiva seja diferente. A gente possa olhar para o copo meio cheio, né? A gente possa olhar para aquilo que o Senhor fez em nossa vida, continua a fazer. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Então nós aqui de Portugal, como pastores de vocês, queremos declarar sobre a IMAA, sobre cada membro, sobre cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, um ano de recomeço, um ano de reconstituição, um ano de regeneração, um ano de sonhos e planos que venham do Senhor se cumprindo sobre a sua vida. Amém? E a gente quer deixar aqui, eu quero deixar uma palavra rápida para os irmãos nesse primeiro dia de Semana das Primícias, diferente. Todos os anos, há muito tempo já, nós como IMAA fazemos a Semana das Primícias, entregando os 7 primeiros dias do ano ao Senhor. Mas, por conta de tudo que nós estamos vivendo, decidimos então fazer dessa forma mais virtual, pelo menos nos dias que não são de cultos que sempre tem, né, como terça e domingo. Então, para a gente evitar mais contato aí, nós vamos fazer dessa forma. Mas a gente quer deixar então uma palavra aqui para os irmãos. Os versículos que foram ministrados ao nosso coração enquanto liderança da igreja foram 3 versículos específicos em que falam do conhecimento do Senhor, da necessidade de conhecermos a Deus. Os profetas, vamos lembrar que o contexto dos profetas do Antigo Testamento eram contextos assim, caóticos, ou alguns deles estavam em momentos bons, aparentemente bons e prósperos do povo de Israel, mas Deus já estava falando, ó, vocês estão descumprindo mandamentos, vocês estão indo contra aquilo que nós propusemos como aliança e vai acontecer isso, né? Os profetas sempre trabalhavam com Deus, a partir dos profetas, sempre trabalhava com essa noção de promessa, cumprimento e obediência nesse meio tempo. Se vocês me obedecerem, se vocês me conhecerem, eu estarei ali para vocês. Eu os livrarei, eu os colocarei a salvo. E nós podemos olhar aí para 2020 e vermos as promessas do Senhor se cumprindo e vermos profecias se cumprindo e o Senhor nos guardando, o Senhor nos livrando. Em nome de Jesus, que o nosso maior desejo seja viver o essencial, como vai dizer uma versão que é da Bíblia, a mensagem vai falar lá em Colossenses, que Jesus, viver Cristo, é o nosso essencial. Amém? Mais do que uma vida financeira estável, mais do que uma vida familiar até, mais do que uma vida ministerial, viver Jesus é o essencial. Vivendo Jesus, nós vamos tendo estabilidades nessas outras áreas da nossa vida quando nós buscamos ao Senhor. Então eu quero trazer aqui para nós rapidamente esses 3 versículos. Primeiro em Oséias, um profeta que, enfim, foi muito intenso em tudo aquilo que o Senhor mostrou para ele. E Oséias vai dizer lá no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que rega a terra. Os 2 versículos anteriores, eles vão dizer o seguinte, ó, vinde, retornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ele a ligará. E no 3º dia viveremos diante dele. O profeta está falando, ó, vocês estão vivendo tempos caóticos, vocês estão vivendo tempos de juízo do Senhor. Mas olha,
conheçamos e prossigamos, esforcemos-nos em conhecer ao Senhor, porque é certo, ele está dizendo aqui com uma certeza muito grande, é certo como nasce o sol que o Senhor aparecerá. Talvez você pode dizer assim, poxa, mas a gente já teve tantas promessas, as pessoas falam tantas coisas e a gente não pode confiar. Mas precisamos nos lembrar que os atributos de Deus são inegociáveis. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. A palavra do Senhor chega a dizer que mesmo quando não somos fiéis, o Senhor permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, o caráter de Deus é íntegro, é pleno. Se Ele está dizendo, conheçamos o Senhor, prossigamos em conhecê-lo, porque tão certo como o sol nasce, Ele aparecerá, é porque é verdade. Amém? E quando a gente pega esses 2 versículos anteriores que falam sobre esse processo de desconstrução e reconstrução do povo, nós compreendemos que esse versículo aqui é uma continuação, dizendo, provavelmente vocês viveram isso porque não buscavam conhecer o Senhor, mas agora busquem conhecê-lo, busquem estar diante dele, busquem reconhecer o Senhor no seu dia a dia. Quero te incentivar a isso, meu irmão, nesse novo ano que o Senhor nos proporcionou. Encontre Jesus no seu dia a dia. Busque relacionamento com Jesus no seu dia a dia. Há coisas que são muito simples e que são questões de causa e efeito. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. A palavra do Senhor diz isso muito claramente. E outro versículo também que está no nosso coração é Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, olha o Senhor dizendo, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Então o Senhor está falando, não adianta viver uma vida próspera, não adianta viver uma vida com tantas coisas, mas não buscar o essencial. Não se glorie na sua sabedoria, não se glorie nas suas riquezas, mas se há alguma coisa para nos gloriarmos, que nos gloriemos em compreender, em conhecer os caminhos do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, que esse seja o seu maior anseio, o nosso maior anseio. Conhecermos o que o Senhor tem para nós num tempo como este. 2020 se passou, 2021 está a começar. Eu e você precisamos buscar conhecer o Senhor para saber o que Ele tem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não deixe a vida correr na sua frente, mas busque em nome de Jesus os planos e sonhos do Senhor para você. E outro versículo é em Jeremias também 29, de 11 a 13, um versículo tão maravilhoso, de uma promessa tão linda do Senhor para nós, que é: porque eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Lembra que eu falei, né? Causa e efeito. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Há versículos na Bíblia inteira falando sobre isso. Jesus lá no Novo Testamento vai falar, batem na porta e ela será aberta. Busquem e vocês vão encontrar. Nós precisamos buscar em oração. O Senhor tem para nós um tempo de verdadeiramente retornarmos. 2020 nos mostrou que a gente precisava retornar para dentro do nosso secreto ali, né? Para nossa casa, para nossa família, para termos mais tempo com Deus. E agora vamos perseverar nisso. Em nome de Jesus, aos poucos a vida pode ir voltando mais ao normal. 2020 foi bem atípico. Não sabemos o que vai acontecer. Mas em nome de Jesus, que o que o Senhor te ensinou fique em você como uma construção. Busquemos ao Senhor. Procuremos o Senhor. Nós vamos encontrá-lo. O que Ele tem para mim e para você são promessas de vida e promessas de paz. Podemos desconfiar das intenções dos homens e da veracidade das suas declarações, mas não há por que termos desconfiança daquilo que o Senhor nos propõe, daquilo que o Senhor nos promete. Jesus, ele só venceu as sementes ruins do diabo, se você for lembrar lá no deserto, aquelas palavras de condenação, aquelas palavras de, e aí, será que você é filho de Deus? Jesus só venceu porque ele declarou aquilo que ele já acreditava. Nós precisamos conhecer a Deus para que vençamos as sementes que são jogadas de incredulidade no nosso coração. Eu escrevi aqui para nós: convença a sua alma a partir do seu espírito, convença os seus olhos a partir da sua fé. Não é o inverso.
Não é pelo que vemos, é pelo que cremos. Amém? Não é pelo que sentimos, é pelo que temos convicção. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Há planos e sonhos de um futuro e de uma esperança para mim e para você. Conhecê-lo, conhecer a Jesus, é como chegaremos nesse patamar de ir além dos sentidos do corpo e da alma, mas temos uma convicção que guia a nossa vida. Que guia a nossa vida, a convicção de que o Senhor é fiel. De que a fé é essa certeza, como eu tenho falado, de um Deus transcendente, de um Deus poderoso, soberano, mas que também se importa comigo e com você no quesito mais pessoal possível. Então essa é a nossa fé. E por fim, invista no seu relacionamento com Deus. Vá além do corpo e da alma e seja guiado pelo Espírito. Seremos plenos quando conhecermos a plenitude. E a plenitude é o Senhor. Então busque todos os dias, meu irmão, eu quero te incentivar em nome de Jesus, a buscarmos todos os dias conhecermos o Senhor. É isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos dar um novo recomeço. É conhecermos e prosseguirmos em conhecê-lo, amém? E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um destes que estão a assistir esse vídeo, que estão recebendo essas palavras, a nossa vida, a Imá, Senhor, nossa família. Espírito Santo, nesse primeiro dia do ano de 2021, quem diria, Senhor, que passaríamos por tudo que passamos em 2020, mas que chegaríamos aqui. Obrigada, Jesus. Somos gratos pelos livramentos, somos gratos pelas palavras de esperança, somos gratos porque podemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para todo sempre. Obrigada, Jesus. Nessa noite, Senhor, nesse tempo aqui juntos, nós queremos declarar, Senhor, um tempo de fé renovada. Senhor, nas desconstruções, reconstruções que tivemos esse ano, como vimos aqui, por vezes fomos despedaçados, mas o Senhor nos curou. Houve feridas, mas o Senhor ligou essas feridas. Meu Deus, que tudo isso seja para aprendizado em nossas vidas e para que cresçamos no Senhor, no conhecimento da própria plenitude, para que possamos viver plenamente. Não importam as circunstâncias externas, não importa o que nos rodeia, Senhor. Não sejamos guiados pelos nossos olhos, mas sejamos guiados pela nossa fé. Não sejamos guiados pela nossa alma, pelos sentidos do nosso corpo, mas que sejamos guiados pelo Espírito do Senhor que habita em nós e que testifica que somos filhos de Deus. Que assim como Jesus venceu o diabo no deserto, declarando aquilo que ele já sabia que era real, aquilo que ele já sabia e tinha convicção do que era o caráter de Deus, que nós também vençamos as sementes que o diabo lançar, que o mundo lançar, Senhor, declarando com fé aquilo que nós já cremos. Jesus é o Senhor da nossa vida e o controle jamais saiu das mãos do Senhor. Não importa os vendavais, as crises, não importa as enfermidades, Senhor, o controle jamais saiu da sua mão. E que conheçamos e prossigamos em conhecer aquele que é fiel e que tem sonhos e planos a nosso respeito para nos dar uma esperança em um futuro. Senhor, esse é o nosso desejo. Não queremos nos gloriar nas nossas próprias sabedorias, não queremos nos gloriar nos nossos próprios conhecimentos e aquisições, mas queremos nos gloriar, Senhor, em termos de intimidade contigo. Em termos de intimidade com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que é tão grandioso, mas que está dentro de nós. Em nome de Jesus, que a nossa motivação esteja no Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, seja abençoado. Seja abençoado pelo Senhor. Você e sua casa viverão os tempos melhores de Deus para a vida de vocês. E eu não digo isso porque eu estou falando que vamos viver uma grande prosperidade financeira ou algo do tipo. Se assim o Senhor quiser, amém. Mas mais do que isso, que vivamos essa plenitude de conhecer o Senhor, conhecer com intimidade o nosso amado. Amém? Deus os abençoe. Um grande beijo. Segue aí essa semana toda de primícias que nós teremos para entregar e consagrar o nosso ano ao Senhor. 2021 será um ano de reconstrução em nome de Jesus, a começar de dentro de nós. Que o Senhor os abençoe. Um grande beijo.